primeiro em diante para a nossa leitura e também breve pregação da palavra do Senhor. Que privilégio, irmãos, é estar na presença de Deus. Você sabe o que é estar na presença de Deus? Quem esteve lá fora na presença do diabo, né, irmãos? Este mundo perverso. Nós temos que valorizar a oportunidade que o Senhor está colocando em nossas mãos. Porque talvez tem pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas que gostariam de estar no mesmo banco onde você está e não pode, porque está em cima de uma cama, de uma UTI, de um hospital, imóvel, impossibilitado de vir à casa de Deus. Mas você é privilegiado e privilegiada nesta noite, então aproveite, seja grato a Deus e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Glória. Glória. Até eu me perdi aqui, irmão. Glória a Jesus, glória a Deus. Jonas, capítulo de número 1, verso também de número 1. Nós vamos ler o texto, melhor dizendo, o verso de número 1 em diante. Está no Antigo Testamento, o Velho Testamento, os irmãos podem encontrar capítulo 1, verso de número 1. Que Deus abençoe a visita de cada irmão que veio à casa do Senhor. Tenho certeza que você veio ao lugar certo, no momento certo, na hora certa, porque Jesus, Ele está neste lugar. Aleluia! E é Ele que vai tocar e continuar tocando em tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. O capítulo de número 1, verso de número 1, nós vamos ler do livro de Jonas. Nesta noite, eu tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco nesta noite. Existe um propósito para tudo. Na pregação existe um propósito. Em cada culto existe um propósito. Existem pessoas que chegam frustradas no culto. Existem pessoas que chegam desanimadas no culto. Existem pessoas que chegam enfermas no culto. E Deus me deu um dia específico para curar, para renovar, para revigorar, para falar com cada vida. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque o Senhor conhece cada vida que aqui está. Amém, meus irmãos? Podemos ler Jonas capítulo 1, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 1 novamente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Levante a vida para cima e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fale conosco, fale comigo, através da tua palavra. Assenta e glorifica a Deus com palmas nesta noite. Bem alegre, meus irmãos. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Preste atenção, irmãos, essa mensagem. Talvez você já tenha ouvido ela antes. Talvez você já tenha ouvido com outra pregadora pregando a palavra. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Aleluia. Ao contrário do que muitos dizem, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Para você compreender a palavra de Deus, ela não pode se renovar a cada dia. Sabe por quê? Porque o renovo só serve para algo que já ficou velho. E a palavra de Deus nunca fica velha. A palavra de Deus, ela é nova a cada dia. É uma fonte inesgotável. Talvez você tenha ouvido esta palavra no dia de ontem. Talvez você já tenha ouvido esta palavra uma semana anteriormente. Talvez você tenha ouvido esta palavra todos os dias até o dia de hoje. Mas eu tenho a plena convicção que o Senhor falará contigo de uma maneira especial nesta noite. Portanto, eu te peço, abra teus ouvidos para que a mesma palavra que você leu conosco,
você também possa prestar atenção e entender o que Deus quer falar com a tua vida. A Bíblia nos fala que o Senhor, Ele vai fazer uma convocação, o Senhor vai fazer uma chamada para um homem chamado Jonas. O Senhor faria esta chamada, o Senhor convocou Jonas para o quê? Para um propósito, porque de um lado estava o profeta Jonas, do outro lado existia um propósito. E que propósito que era? Era a cidade, a grande cidade de Nínive. Para muitos que não conhecem o livro de Naum, ele vai dizer que esta cidade era uma cidade sanguinária, era uma cidade perversa, era uma cidade ali que os soldados, é como se fosse muitas pessoas que vissem, passavam pelo deserto, os ninivitas da cidade matavam aquelas pessoas que passavam pelo deserto. A cidade era conhecida e ainda é conhecida como uma cidade sanguinária. Quando nós falamos de Nínive, nós vamos poder entender que na Bíblia essa cidade ela é apresentada como uma cidade cruel, como uma cidade sem misericórdia. Além disso, essa cidade também era uma cidade idólatra. Naquela cidade eles adoravam vários deuses. Entre esses deuses estava a suposta deusa chamada Ishtar. Eles adoravam, eles veneravam, eles matavam, eles pecavam e nem se preocupavam com as consequências, com o que iria acontecer. Mas o Senhor, olhando para aquilo, a palavra do Senhor vai a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade, porque os pecados daquela cidade subiram até mim. Talvez aquele povo estava pecando, fazendo tudo aquilo que para eles era normal, e pensando que ninguém estava vendo. Mas quando Deus fala para Jonas: Jonas, a maldade desta cidade subiu até mim. Jonas, o pecado desta cidade subiu até mim. Jonas, o pecado deste povo, deste rei, dos ninivitas subiram até mim. O Senhor está revelando que para Ele não há nada oculto que não venha a ser revelado. Porque quando Ele diz: o pecado deles subiram até mim, Deus está dizendo: estou vendo tudo. Eles estão pecando, eles estão matando, eles estão pervertendo a palavra, eles estão desobedecendo, mas eu estou vendo tudo, e o pecado deles chegou até mim, Jonas. Deus, olhando para aquilo, o Senhor não ia ficar de braço cruzado, o Senhor não iria tolerar, porque se existe algo que Deus não tolera, é o pecado. Então logo Deus ele vai fazer uma convocação para Jonas. Logo o Senhor vai fazer uma chamada para Jonas. Observe que no verso de número 1 de Jonas, veio a palavra de quem? A palavra do Senhor a Jonas. E de que maneira ela veio a Jonas? De que jeito ela veio a Jonas? Ela veio como um pedido? Não, a palavra do Senhor veio a Jonas como uma imposição, como uma ordem. E por quê? Porque o Senhor vai dizer: levanta-te e vai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O Senhor não estava apresentando escolhas, o Senhor não estava apresentando opções para Jonas. O Senhor somente veio com uma ordem dizendo: Jonas, levanta e vai, levanta e vai, Jonas. A maldade deles subiu até mim, a maldade deste povo veio até mim. Agora você vai levantar e você vai ir para pregar a minha palavra em Nínive. O motivo pelo qual Deus chama Jonas é que Deus queria usar a instrumentalidade do profeta para advertir o povo de Nínive. O motivo pelo qual Deus chama o profeta é para anunciar que breve viria o juízo naquela cidade. Aleluia. O motivo pelo qual Deus está chamando Jonas no capítulo 1, que Deus chama o profeta, que Deus diz para ele se levantar e ir, aleluia, é para o propósito de advertir, de chamar a atenção daquela cidade e dizer para eles: olha, Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo, e se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar juízo. Aleluia. O Senhor convoca, o Senhor chama, o Senhor apresenta uma obra para Jonas. O Senhor apresenta aquilo que nós chamamos de obra. O Senhor apresenta aquilo que nós chamamos de propósito. Deus tem um propósito com Jonas. Deus tem uma obra com Jonas.
E a obra é essa, é que ele fosse, é que ele levantasse e pregasse. Mas a Bíblia fala que era para ele ir em Nínive. Só que a Bíblia fala que ele desce em Jope. A Bíblia fala que quando Jonas, ele recebe a palavra do Senhor, ele ouve a palavra de Deus como ordem. A Bíblia diz que no versículo de número 3, Jonas tendo ouvido e entendido, claro, de maneira clara, não tinha como Jonas falar, eu não entendi, eu não compreendi, Senhor, esta palavra foi muito difícil, o Senhor falou por enigma, o Senhor falou por parábola, eu não entendi. Não tinha como Jonas dizer isso, porque Deus foi claro e objetivo quando disse: Jonas, a missão é essa, levanta, vai e prega. Deus foi claro. Mas no versículo de número 3, se você for acompanhar, que nós lemos Jonas, a palavra diz assim: Jonas, porém, levantou-se a fim. Olha esse termo, a fim, denota propósito. Jonas se levantou com o propósito de fugir da face de Deus. Primeira coisa que acontece é quando Jonas coloca em seu coração o plano de tentar fugir, o pensamento de tentar fugir e achar que vai ter êxito. Aleluia, o problema já começa dentro de Jonas, em achar que ele poderia escapar dos olhos do Senhor. E por quê? Não, porque dos olhos de Deus, da face de Deus, ninguém pode escapar, ninguém pode se esconder. Aleluia. Jonas coloca em seu coração, e o que ele coloca no coração dele faz com que ele mesmo se levante. Ele faz com que ele se levante e fuja para Jope. Entenda uma coisa: sempre quando houver um pensamento de desistência em nossas vidas, o diabo, o inimigo, preparará sempre uma oportunidade para que nós desistamos, para que nós fujamos do propósito da vontade do Senhor. Ele se levanta, ele pensa e deseja consigo, ele quer fugir, ele não quer ir para Nínive, mas ele quer ir para Tarsis. E para ele ir para Tarsis aparece uma oportunidade. Aonde essa oportunidade aparece, irmão Samuel? Aparece em Jope, porque agora fala que ele desce em Jope. Em Jope, ali está a oportunidade de fugir, ali está a oportunidade, aleluia, de ter ouvido a palavra de Deus, mas ali há a oportunidade de desobedecer. Jonas, ele tem uma decisão, ele ouve, mas agora ele teria que tomar uma decisão, e a decisão que ele tomou é revelada no versículo de número 3. Jonas, porém, se levantou para fugir da face do Senhor. Esta foi a decisão de Jonas. Esta foi a decisão de Jonas. E quando ele toma essa decisão, desce a Jope, compra a passagem e foge para Tarsis. Irmãos, entendam, o propósito dele era fugir, sim ou não? É sim ou não? O propósito dele era fugir. Era fugir do propósito, era fugir da ordem de Deus. O Senhor tinha uma convocação, o Senhor tinha uma chamada, o Senhor tinha uma obra, o Senhor tinha algo para fazer na vida de Jonas e através de Jonas. Mas ele foge com o propósito de escapar disso, de se afastar disso. E quando ele faz isso, a Bíblia fala que ele, estando dentro deste navio, que agora ele usaria para ir para Tarsis, a Bíblia fala que Deus manda uma tempestade ao mar. A Bíblia nos revela que o Senhor mesmo, Ele vai mandar. O Senhor vai tratar com Jonas aonde ele está, de maneira que as ondas se levantam contra o navio onde os homens estavam e aonde também Jonas estava. Começa a acontecer algo que, aleluia, os marinheiros, as pessoas do navio não estavam esperando. O navio começa a balançar de um lado para o outro, e os marinheiros, talvez com muita experiência nas suas viagens, não estão entendendo o que estava acontecendo. Mas Jonas consigo sabia que tudo aquilo ali, aleluia, a mão de Deus que estava vindo sobre o navio. Jonas estava entendendo que Deus estava olhando para a vida dele, aleluia, onde quer que ele estivesse. Eles começam então a tentar descobrir, tentar questionar, tentar, aleluia, ver onde estava o problema. Eles começam a jogar os pesos que estavam em cima do navio, para tentar ver se aliviava, para tentar ver se dava um jeito, mas não dava, porque o problema quem trouxe foi Jonas. Nós podemos ser bênção, ou nós podemos ser também maldição na vida de muitos.
Jonas, quando está desobedecendo a Deus, ele carrega consigo a maldição. Quando Jonas está desobedecendo a Deus, ele não somente traz problema para si, mas ele traz problema para as pessoas que estavam dentro do navio. As pessoas tentavam jogar o peso do navio para fora, mas não adiantava. O navio estava a ponto de se quebrar, a Bíblia fala. E o que eles fazem então? Eles tentam jogar um tipo de sorte que eu não sei como que funcionou isso. Não me pergunte que eu não sei. E eles descobrem, a sorte cai sobre Jonas. O Senhor permitiu isso para que eles entendessem que aquilo que estava acontecendo era um tratado, era um juízo, era a mão de Deus, para que Jonas entendesse que o Senhor estava olhando para ele, aonde ele estava também. E a Bíblia fala que Jonas então, sendo descoberto, Jonas então sendo identificado como um problema dentro do navio, os marinheiros, os homens que ali estavam, eles não querem fazer mal nenhum a Jonas. Só que como eles tentam jogar o peso do navio de um lado para o outro e nada acontece, eles não têm saída, eles pegam a pessoa de Jonas e lançam ao mar. E quando eles lançam ao mar, a Bíblia fala que Deus já tinha preparado um grande peixe. E a Bíblia fala que este grande peixe, ele traga Jonas. E a Bíblia fala que no capítulo de número 2, dentro do ventre deste grande peixe, Jonas então começa a se lamentar, Jonas começa a se entristecer. Jonas, no capítulo 2, ele começa a orar a Deus, preste atenção, Jonas não precisava passar por tudo aquilo que ele estava passando, ele não precisava ter passado pelo navio em alto mar, ele não precisava ter passado, aleluia, por aquelas ondas que sobrevieram sobre os marinheiros, que estavam a ponto de quebrar o navio, ele não precisava, porque a ordem de Deus era clara, simples e objetiva. Deus apenas queria que ele ouvisse a palavra, a ordem, a chamada, a convocação, e não somente ouvisse, mas estivesse pronto a atender. Ele passa por tudo isso. No capítulo de número 2, se você for ver, a Bíblia fala, dizendo: orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Como era aquele lugar? Jonas está dentro do ventre de um animal. Jonas está dentro do ventre de um peixe. Quais as possibilidades de um homem sobreviver dentro do ventre de um animal? Nenhuma. A mão de Deus estava sobre Jonas, por mais que ele estivesse desobedecendo, como misericórdia, porque o Senhor queria mostrar para Jonas que o propósito de Deus era melhor do que o propósito dele. O propósito de Deus era um desafio para Jonas. E por quê? Porque a cidade de Nínive, cidade sanguinária, cidade cruel, cidade pecadora, talvez Jonas pensava consigo: mas Senhor, eu tenho visto a fama, eu tenho ouvido e visto a fama dessa cidade, eles são pecadores, eles matam, eles são cruel, e agora o Senhor está mandando eu ir. Senhor, isso não é certo. Talvez o Senhor tenha já enganado quanto a este propósito na minha vida, porque o que Deus propõe para Jonas, querendo ou não, é um desafio. O que Deus coloca na frente de Jonas, querendo ou não, é um desafio. Era uma cidade que estava pronta para matar qualquer um, aleluia. E quando Jonas olha para aquilo ali, irmão, Jonas, ele se retém, ele se retrai, e isso faz com que ele fuja do propósito, fuja do desafio. Mas entenda uma coisa: por mais que os desafios, por mais que o propósito seja tão grande em nossa vida, o nosso Deus que nos convocou, o nosso Deus que nos chamou, é maior do que o desafio, é maior do que a prova, é maior do que a luta, é maior do que a adversidade, é maior do que a dificuldade, é maior do que o inferno, é maior do que Satanás. O mesmo Deus que convocou Jonas era o mesmo Deus que estaria com ele no caminho que ele percorresse até a cidade. No caminho que ele tinha que percorrer até a cidade, ele faria uma viagem para chegar até Nínive. Ele teria que sair de onde ele estava, ele faria uma viagem, mas Deus estaria com ele. E Deus, aleluia, em outras palavras, estava dizendo para Jonas: eu vou
está contigo e nenhum dessa cidade, soldados, rei, vai tocar na tua vida, porque as minhas mãos estarão contigo nesta grande missão. Jonas diz, irmãos, na oração do capítulo 2 da seguinte maneira, olha o que ele diz: dentro das entranhas do peixe. Ele diz o seguinte, irmãos, preste atenção, não era para ele estar ali, mas o que levou Jonas até o estágio, até a situação onde ele estava, o cenário aonde ele estava, até as entranhas do peixe, foi a sua desobediência. Deus foi claro, Nínive, ele foi para Tarsis. Deus disse o propósito em Nínive, ele foi para Tarsis, ele desobedeceu. O que levou Jonas a estar naquela situação foi a sua desobediência. Entenda, irmãos, nunca o correto, nunca o certo vai ser ouvir a voz de Deus e fazer o contrário do que Deus pede, do que Deus manda. Como Deus ele manda a gente ir para a direita ao invés de ir para a esquerda, Ele não está restringindo a tua vida, Ele não está impondo uma ordem para você, para ver você sofrer, mas Ele está falando isso exatamente para evitar que você sofra. A missão, a ordem, o desafio era grande, aleluia, mas Deus estaria com Jonas. E agora Jonas está dentro do ventre do peixe e ele está sofrendo. Ele está sofrendo muito mais do que ele sofreria se tivesse obedecido a palavra de Deus. Ele está dentro do ventre do peixe, irmãos. No versículo de número 13 ele vai rogar a Deus dizendo: na minha angústia, ele estava angustiado dentro do ventre do peixe. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei. O cenário que ele estava ali, ele estava comparando como um cenário de morte. Senhor, eu estou dentro das entranhas do peixe. Isso aqui é morte, isso aqui não é vida. Não era para mim estar aqui, mas eu estou aqui porque eu te desobedeci, Senhor. Ele clama a Deus. Ele diz o seguinte, irmãos: tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele diz: eu disse, banido estou de diante dos teus olhos. Todavia retornarei a olhar para o teu santo templo. Aleluia. Ele finaliza essa oração, irmãos, no versículo de número 9, dizendo: eu, porém, com cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício, o que botei pagarei, do Senhor vem a salvação. E quando ele termina de fazer essa oração, ele fala que então o Senhor falou ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Irmão, Jonas se arrepende e Deus não condena Jonas, Deus não executa juízo sobre Jonas, mas Deus oferece outra oportunidade para Jonas. E a Bíblia fala no capítulo de número 3 que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A ordem é a mesma, o chamado é o mesmo, o propósito é o mesmo, a obra é a mesma. Jonas agora pela segunda vez vai ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir, agora ele vai obedecer e vai dizer: eis-me aqui. E a Bíblia fala que ele vai então à cidade de Nínive, aleluia, manda capatagasteia. E ele vai para a grande cidade de Nínive. Ela continua sendo cruel ainda, ela continua sendo uma cidade idólatra ainda, ela continua sendo uma cidade pecadora ainda, aleluia. O desafio continua sendo o mesmo desafio ainda, aleluia. O propósito continua sendo grande ainda, mas Deus diz: vai e prega. Jonas vai, irmãos, e ele prega. E a cidade inteira, a Bíblia fala que vai se converter ao Senhor. A visão de Jonas, a ótica humana de Jonas não podia contemplar, não podia imaginar que através dele o Senhor faria uma obra naquela cidade. Sabe o que Deus nos mostra através dessa palavra, irmão? Que quando Deus está falando algo para a nossa vida, o Senhor quer que nós estejamos prontos para ouvir e receber essa palavra dentro de nós. Quantas pessoas estão colhendo aquilo mesmo que elas plantaram?
Quantas vidas estão colhendo aquilo que elas mesmas plantaram? Diga. O Senhor disse vai para a direita, ela foi para a esquerda. O Senhor disse vai para a esquerda, ela foi para a direita. O Senhor disse não faça isso, ela fez. O Senhor disse para essa pessoa faça isso, ela não fez. E nos dias de hoje, e no tempo que ela está vivendo, ela está colhendo aquilo mesmo que ela plantou. Diga. Primeiro, Jonas não era para estar dentro do navio. Jonas não era para se encontrar nessa situação dentro do ventre do peixe. Jonas não era para estar fazendo aquela oração de angústia. Ele estava angustiado. Ele estava como se fosse uma região, um cenário de sepultura, um cenário de morte. É como se Jonas estivesse na sua oração dizendo: se eu tivesse uma oportunidade, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu faria. É como se Jonas estivesse dizendo: se eu tivesse mais uma oportunidade de poder voltar atrás e ouvir a voz de Deus que estava me dizendo para me ir para Nínive, preste atenção aqui, não preste atenção, é para mim. Jonas estava pensando consigo: se eu tivesse mais uma oportunidade, mais uma chance de ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir e fazer aquilo que Ele manda, eu não estaria aqui. Irmãos, seja, irmãos, tenha juízo, tenha temor, seja obediente à voz de Deus. O Senhor está falando contigo nesta noite. Ele te convocou para uma obra, Ele te convocou para um chamado. Talvez tem pessoas aqui olhando para o desafio, olhando para a adversidade e pensando consigo: Senhor, a luta está muito grande, a retaliação está muito grande, o peso está muito grande. Senhor, eu vou dar uma parada estacionada, como muitos dizem, mas não sabe essas pessoas que se elas pararem, que se elas voltarem para trás, o sofrimento vai ser intenso, o sofrimento vai ser contínuo, e muitas das vezes este sofrimento vai ser irreversível. Um dia o irmão veio falar comigo, aleluia. Ele disse para mim: irmão Samuel, eu estava na presença de Deus, eu estava pregando, eu estava fazendo a obra de Deus e estava difícil, mas quando eu abandonei, piorou tudo para mim. É como se, ele falou para mim, é como se eu estivesse no fundo do poço, dentro da cova. Ele disse para mim o seguinte: a pior coisa que o homem faz é desistir, coloca a mão no arado e volta para trás. Nesta noite o Senhor fala contigo, a palavra do Senhor, da mesma maneira que foi a Jonas, como uma imposição, como uma ordem, como uma chamada, ela está indo para a tua vida nesta noite, suando aos teus ouvidos, fazendo você lembrar que Deus tem algo contigo, que Deus tem um propósito contigo, e é para você continuar na posição, é para você continuar na posição, e aonde Deus te mandar, você tem que ir, você tem que fazer, e nunca voltar para trás. Ai, a sua manda para a Chamandara para Camandaraia, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que te escolheu, como Ele foi com Jonas, Ele será contigo. O desafio é grande, a morte lá, a crueldade lá, a desafio lá, a retaliação lá, a perseguição lá, mas o Deus que usou Jonas vai usar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Deixa Deus usar como instrumentalidade. Não é você que faz, não sou eu que faz. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor quer usar a tua vida, irmão, como uma mala de um canhão. O Senhor quer usar a tua vida como uma pedra na funda para derrubar o gigante, aleluia. O gigante era mais forte que Davi, mas o Senhor quer usar a tua vida como uma pedra na funda, e vai ser Deus, através da tua vida, que vai derrubar as muralhas, que vai derrubar o gigante. Irmão Samuel, o mar está à minha frente, Faraó está atrás, e os soldados também. Não há saída, mas Deus fala para a tua vida: marche, 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 que mar vai abrir. Sinta a glória de Deus nesta noite. Levanta a tua mão, porque o general de guerra está neste lugar.
atravesse o Jordão. Tem muralhas na frente, mas as muralhas vão cair. Tem dificuldades na frente, mas a dificuldade vocês vão passar. A terra é povoada por gigantes, há muita dificuldade, mas Josué, você precisa fazer uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo. Quem faz, quem fez, quem faz será sempre Deus. Mas Deus precisa da tua vida como instrumentalidade para operar milagre, para fazer. Deus não pode fazer muitas vezes porque pessoas se retraem, porque pessoas resolvem desobedecer, porque pessoas só ouvem o propósito. Deus falando: eu tenho isso contigo, eu tenho aquilo, eu tenho uma chamada, eu tenho uma promessa. As pessoas ouvem. A primeira coisa que o homem faz, que é algo certo e correto, é parar para ouvir Jesus. Mas não somente basta isso, é receber aquilo que Deus está trazendo. O Senhor não quer que a igreja tenha uma reação somente de ouvir. Melhor dizendo, Deus não quer que a igreja somente ouça. Deus quer, Ele espera que no momento que Ele esteja falando, a igreja receba a palavra e tenha uma diferença, uma atitude. Faça igual Jonas, faça, irmãos, faça igual, aleluia, Isaías, faça igual o profeta Samuel. A palavra do Senhor veio dizendo: a quem enviarei, quem há de por nós? Isaías se prontifica dizendo: eis-me aqui, envia-me. Quando o Senhor chama Samuel, Samuel vai dizer: fala, porque o teu servo ouve. Ouça a voz de Deus, se coloca na posição de Deus, porque Deus vai fazer algo acontecer. Mas é preciso um posicionamento, uma posição, e isso depende de você. É uma decisão que ninguém tomará por você, mas é uma decisão que você tem que tomar. Faça o correto. Não espere chegar, não espere você passar por um processo doloroso, um processo difícil, para daí depois dizer: Senhor, eu quero mais uma oportunidade. Não. Ouça a voz de Deus e faça aquilo que Deus te manda. Fala bem forte para Jesus.